para mais uma entrevista aqui no UOL News desta segunda-feira. A gente vai falar com um deputado estadual em São Paulo, um dos coordenadores do Grupo de Transição dos Direitos Humanos, o petista Emídio de Souza, que fala em desmonte nessa área no governo Bolsonaro e defende um revogaço em todas as áreas. A gente também vai falar aqui sobre a expectativa em relação à aprovação da PEC da transição. Deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Há um desmonte, então, nas políticas do governo federal. O que a gente já tem falado um pouco sobre esses assuntos, mas quero te ouvir o que te motiva a pensar assim. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que nos assistem aqui. O que nós estamos encontrando até aqui, com as poucas informações que vão se conseguindo, né? A maior parte vinda do Tribunal de Contas da União e não de fornecimento do governo, indica um cenário realmente muito preocupante em todas as áreas. Evidentemente, eu estou mais dedicado a essa área de direitos humanos e todas as políticas que estão abarcadas dentro dela, mas é uma situação realmente que se pode chamar de terra arrasada. As políticas desmontadas, insuficiência orçamentária gritante, baixa execução orçamentária, medidas destinadas a não permitir que a sociedade tenha controle das atividades ali exercidas, né? E políticas completamente distorcidas do padrão comum, né? Você vê, eu sempre digo o seguinte, o negacionismo ele atingiu o governo em todas as áreas, mas algumas áreas ele foi especialmente cruel, né? Como a gente poderia citar, por exemplo, a Fundação Palmares, né, onde colocou lá um negro que nega a escravidão, uma pessoa que não tem qualquer conhecimento histórico ou nega tudo, e também direitos humanos, né? Eles colocaram lá que foi exercido a maior parte do tempo pela ministra Damares, atual senadora eleita, as políticas foram desmontadas. Então, você tem políticas importantes como, vamos dizer assim, proteção a crianças e adolescentes ameaçadas, proteção a mulheres ameaçadas, né, violência contra a mulher. Também essa questão de proteção e acolhimento dos imigrantes que chegam ao Brasil em número cada vez maiores, tudo isso são políticas que foram sendo desmontadas por esse governo e que terão que ser remontadas. Olha, deputado, nessa área, o senhor citou, a maior parte do tempo foi comandada pela pastora Damares Alves, que agora é senadora. Há uma forte ideologização desse setor e essa influência religiosa num setor que é muito técnico, né? Proteção de crianças, proteção de mulheres, acolhimento de imigrantes. São questões de Estado que são muito técnicas e que esse fator religioso não parece muito apropriado, né? Ao mesmo tempo, os senhores tiveram, durante a campanha, um problema, porque tiveram que lidar com essa religiosização da política, com a interferência de evangélicos em políticas públicas e tal. Como superar esta fase sem reforçar o preconceito dos evangélicos em relação ao PT, ao petismo? Vai ser possível fazer o retorno da política de direitos humanos à técnica sem potencializar o preconceito religioso? Josias, a República Brasileira ela sempre se fundou na separação da religião do Estado. Quer dizer, e a gente tem que ter firmeza com isso, entendeu? Eu acho que a religião tem o seu papel, é respeitável, cabe ao governo respeitar todas as convicções religiosas e as práticas religiosas, todas, absolutamente todas, mas a interferência direta, né? Quer dizer, as políticas de governo não podem ser feitas baseadas nas convicções religiosas de cada um, mesmo porque o país não tem uma única convicção religiosa. O povo brasileiro se formou com diversas convicções religiosas, por isso mesmo que o Estado tem que ser um Estado laico, né? O que é já descrito na Constituição, não é nenhuma posição política de ninguém, o Estado brasileiro é laico. Acontece que o último governo ele acabou, por interesse ideológico, político menor, eleitoral, acabou por permitir que houvesse um controle de determinadas áreas por práticas religiosas, o que não é razoável, não é? Então, áreas como direitos humanos, proteção à criança,
não é apenas a convicção do governo, Josias. Nós temos tratados internacionais que o Brasil é signatário, muitos em todas as áreas de direitos humanos. Direitos humanos é uma das áreas onde você tem mais, vamos dizer, tratados internacionais, acordos que o Brasil é signatário e que tem que seguir, né? Então, não cabe aqui interpretação religiosa de qualquer natureza, não se trata dos evangélicos, é de ninguém, né? Então, eu imagino que, assim, o amadurecimento da sociedade brasileira vai ter que ver que tem que ter uma separação, né? O povo evangélico tem todo o nosso respeito, mas não dá para ditar políticas de Estado. Para citar um caso específico, porque quando a gente fala assim, parece que é uma coisa mais etérea, mas há casos que são muito concretos, né? Houve um episódio de uma menina que foi estuprada no Espírito Santo e ela obteve uma autorização judicial para fazer um aborto previsto na legislação brasileira. Acabou sendo feito esse aborto não no Espírito Santo, porque houve lá a recusa do hospital, e foi feito em Recife, porque foi onde ela conseguiu fazer, né? E a então ministra Damares Alves foi contra, fez gestões, tentou impedir este aborto. Isso não se repetirá no governo Lula. Um caso como esse, concreto, não haveria interferência do Estado para criar obstáculos à realização desse aborto dessa menina? Em absoluto. O governo tem que garantir a lei, ele tem que seguir pela lei. E a lei brasileira prevê as situações de interrupção da gravidez em casos de estupro, em outros tipos de casos né, que estão descritos na lei. Esses casos descritos na lei, o governo tem o dever, não é nem por convicção do governante, ele é obrigado, por lei, pela Constituição, a oferecer àquela mulher o que precisa ser feito, o procedimento que precisa ser feito. Então, esse tipo de comportamento baseado nas convicções de quem governa não vai prevalecer no nosso governo. Não é do feitio do presidente Lula, nem dos que compõem o nosso governo, da nossa frente, dos que comporão melhor, esse tipo de prática, entendeu, Josias? É cumprir a lei e ponto. Ô, deputado, estou vendo aqui dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos que apontam a diminuição da execução do orçamento, né? A igualdade racial diminuiu 8 vezes, se a gente comparar 2019 com 2021. Com ações voltadas para mulheres, esses recursos caíram 46%. Sistema socioeducativo encolheu 70% entre 2019 e 2021. É a esse desmonte que o senhor se referia? É isso, é um desmonte assim, é largar para lá as políticas que estão previstas em lei, ou que estão aprovadas pelo Congresso Nacional, ou que são tratados internacionais. Quer dizer, se você pegar o Ministério de Direitos Humanos, ele é um ministério que o orçamento dele não é grande, né? Para esse ano de 2022, ele previa algo, incluindo as emendas ao orçamento, ela seria de algo de 950 milhões de reais, menos de 1 bi. Quer dizer, para o tamanho do governo, ele não é um orçamento alto, mas mesmo assim, foram executados apenas 170 milhões de reais, ou seja, 18% do total. E nós estamos em dezembro. Não é que nós estamos em dezembro, não tem mais tempo de executar nada, né? Mas aí você vai ver o que foi prejudicado. Então, você vai ver, o sistema de proteção às mulheres, né? Quer dizer, mulheres ameaçadas. Tem um programa que o Brasil é signatário, né? Que é um programa de proteção a pessoas que lutam por causas de direitos humanos, né? Então, por exemplo, tem 2 programas, um chamado Provita e outro chamado Protetores. Ou seja, pessoas que lutam, por exemplo, por terras indígenas, pessoas que lutam pelas questões ambientais, pelas questões gerais de direitos humanos, essas pessoas, normalmente, muitos deles são ameaçados de morte em algumas regiões do país. E o Brasil tem um programa de proteção a essas pessoas. Significa, às vezes, tirar do local onde ela mora, mudar para outro lugar, às vezes trocar de documento para poder manter a proteção. Esse é um programa desmontado. Nós tivemos recentemente, Josias e Diego, nós tivemos assistindo, ainda não na condição de governo, mas nós somos convidados a assistir um encontro das Nações Unidas, que é o chamado RPU,
O RPU é a Revisão Periódica Universal, onde um país, naquele dia X, ele é convidado a explicar como é que está a situação de direitos humanos no seu país. E os demais países fazem recomendação àquele país, certo? Há uns 15 dias atrás foi a vez do Brasil, né? E o atual governo foi lá, explicou, nós fomos convidados a assistir, não podíamos ter voz, mas fomos assistir. E, bom, o quadro que eles pintam lá, evidentemente, é completamente diferente da realidade brasileira, né? Mas todos os países, algo em torno de 40 países, fizeram recomendações ao Brasil ali na hora, né? E todos eles, as questões são as mesmas. Volta do programa de proteção do Provita, volta, né, a questão da proteção às mulheres ameaçadas de violência, criança ameaçada de violência. Tudo isso é recomendação da ONU também. Nós temos, quer dizer, o Brasil não cumpre. E esse aí, quando você vai ver, é evidente, está desmontado. É porque é uma questão de prioridade. O orçamento federal e a despesa federal, principalmente a execução, vamos dizer assim, o investimento do governo, tem sido todo direcionado, ou grande parte direcionado, às chamadas emendas do relator, o que deixa as políticas públicas esvaziadas em termos de execução orçamentária. Esse aspecto que o senhor está mencionando é muito curioso, né? Porque nós estamos vivendo uma situação em que não tem dinheiro para Bolsa Família, não tem dinheiro para farmácia popular, então direitos humanos entram ali no final da fila. E, ao mesmo tempo, nós temos um pedaço do orçamento que foi apropriado por deputados e senadores. Eles definem, eu mando para a minha paróquia e acabou. Nem discute com o Ministério, né? O presidente Lula tinha prometido durante a campanha, olha, nós vamos acabar com isso, vamos fazer lá um orçamento participativo, e o PT refluiu nisso. Teve a oportunidade de votar contra o orçamento, orçamento secreto na comissão de orçamento semana passada, e não votou. Agora parece que o partido cruzou os braços e está esperando por uma posição do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? E se o Supremo não decidir, se alguém pedir vistas, o orçamento secreto vai sobreviver 19,4 bilhões de reais para o ano que vem, mais 7,8 bilhões de reais que o Centrão quer incluir já nessa negociação da PEC da transição, ainda esse ano. Vamos conviver com isso ainda? É essa a realidade? Josias, o orçamento secreto é uma excrescência, ele não pode prevalecer porque ele é absolutamente contra a própria República, contra a Constituição. Quer dizer, tudo que é público, tudo que é governo, tudo que é esfera pública, ele é, vamos dizer assim, por definição, ele tem que ter transparência. Não pode ter nada secreto, não pode ter nada inventado, não pode ter nada não previsto, não pode ter nada que fica fora as questões já previstas, que fica ao alvitre de quem? De uma pessoa que chega lá e fala, eu vou gastar nisso. Não, tudo tem que estar previsto. Bom, o orçamento secreto ele tem provocado, inclusive, distorções imensas, porque o Brasil é um país com muitos problemas estruturais e recurso insuficiente para investimento para a solução desses problemas, seja na habitação, na infraestrutura, no saneamento. Então, quando você tira do governo e bota na mão dos deputados, o problema é que esse recurso não será investido nessas políticas estruturantes do país. Não será investido em habitação, em expansão do sistema de saúde, ele será investido a maior parte é investido em pequenas coisas, sabe? Às vezes, colocar grama sintética no campo, não tem nada contra, mas, na verdade, não pode ser a prioridade do país. Tem coisa pior, né, Emílio? Tem coisa pior, né? Comprar trator, comprar kit de robótica para a escola que não tem nem água encanada, pagar asfalto de péssima qualidade, superfaturado, e roubar mesmo, né? Então, vamos falar claro, né? É corrupção mesmo, o que nós temos visto no noticiário. A Polícia Federal já fez batida em que tinha dinheiro vivo, foi apreendido, né? Tem gente aí encrencada. Estamos falando de corrupção, para falar claramente, né? Eu acho, Josias, que em pouco tempo esses escândalos já estão começando a aparecer, aparecerão mais, porque evidente aí o interesse menor que prevalece. Por que é que, diante deste cenário, o PT lida com isso com tantos receios? A realidade se impõe, é preciso a política real, a realpolitik impõe
esse recuo, porque houve um recuo em relação ao que vinha sendo dito na campanha, né? Por que houve esse recuo? Eu acho que assim, é a forma de resolver o problema. Nós somos um partido, nós temos essa convicção. O orçamento secreto não é correto, nós devemos livrar o país disso. No entanto, nós estamos diante de uma situação onde vamos assumir o governo, precisamos aprovar uma PEC e precisamos fazer essa substituição de maneira pactuada, porque se não tiver convencimento, você tem duas formas de resolver. Ou o próprio Congresso recua da aplicação do orçamento secreto, o que parece improvável por conta de uma maioria consolidada, ou você tem uma solução judicial, que é o caso que vai a julgamento daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. Acho que nessas duas situações você pode haver um entendimento no sentido de, olha, vamos acabar com parte agora, parte depois, mas eu não vejo o país prosseguindo com uma situação como essa, entendeu? Então, o problema aí não é que o PT recua, o PT não recuou dessa posição. Nós estamos vendo qual a melhor forma de resolver, visto que você, numa democracia, você tem um Congresso eleito. Como é que você vai chegar lá e falar agora assim, ó, acabou isso aqui que vocês decidiram? Tem que decidir em contrário, e quem decide em contrário é o próprio Congresso. Então, a nossa posição está dada, eu acho que a negociação está estabelecida, quem está cuidando dessa parte, que não sou eu, imagino que esteja de olho, o presidente Lula também tem convicção nesse sentido, ele sabe que o orçamento secreto não é bom para o país e limita a capacidade de ação do próprio governo dele. Então, eu imagino que é o seguinte, a solução será encontrada, não sei se será com a rapidez que nós gostaríamos, mas será encontrada. Aproveitando aqui a sua participação, quero entender a tua avaliação sobre a tramitação em Brasília